Oi, meus queridos e queridas, aqui é o professor Pedro Ivo e hoje vamos falar um pouquinho sobre resistor elétrico ou a primeira lei de Ohm, tá bom? O que fala um resistor elétrico? Resistor elétrico ele é um componente de um circuito elétrico que ele tem a responsabilidade de transformar a energia elétrica em energia térmica. Essa situação, de um resistor elétrico pode acontecer de duas formas em um circuito elétrico. Ou ele pode induzir essa transformação para se utilizar desse aquecimento, como uma chapinha, um secador, um ferro de passar, uma sanduicheira. Então, esses tipos de transformações onde a gente se utiliza da energia térmica se acontece devido a um resistor elétrico, ou ele pode, em alguns circuitos, diminuir, devido às suas associações, diminuir o valor da corrente elétrica, fazendo com que alguns pontos dos circuitos não queimem devido a uma intensidade maior do que deveria de corrente. Tá bom? Então, ele tem a função de diminuir o valor da corrente, transforma uma parte dessa corrente em calor, diminui o valor da corrente e faz com que os componentes elétricos do circuito não queimem devido a uma grande intensidade da corrente. Como é que a gente representa um resistor elétrico? O resistor elétrico a gente pode representar por esse sanfonadozinho, ou também ele pode ser representado por um retângulo, tá bom? Pode ser um retângulo, pode ser esse sanfonado. Para que exista um circuito, não só o resistor, mas todo circuito, é necessário que exista uma corrente elétrica que se movimente sobre o circuito, fazendo com que esse componente aqui funcione. E para que exista corrente, é necessário que exista uma diferença de potencial, DDP, tá certo? Ou também pode ser chamado de tensão elétrica, ou como eu gosto de chamar de voltagem, Então, para se existir uma resistência elétrica, é necessário que exista uma voltagem e uma amperagem, tá certo? Então, lembrando que para existir amperagem, é necessário que exista uma diferença de potencial. Então, como existe diferença de potencial, eu quero lembrar que todo resistor, gente, ele possui, ele está entre letrinhas diferentes devido a essa diferença de potencial. Se eles têm mesma letra, um exemplo, isso aqui é A e aqui é A, eu vou ter U de A para A. Então, eu vou ter VA menos VA. A diferença de potencial aqui vai ser igual a zero. Se eu não tenho diferença de potencial, se eu não tenho voltagem, lembre que voltagem é o que faz a corrente elétrica se movimentar. Se a voltagem é igual a zero, eu não tenho corrente, isso aqui não funciona. Então é necessário para que exista resistência elétrica que essa resistência sempre esteja com potenciais diferentes, letrinhas diferentes, tá bom? Então, olha, situação. Sendo a resistência R constante, o valor desse R aqui não mudava, vamos considerar que um R não muda, o valor da DDP, o valor de U, a tensão elétrica, é diretamente proporcional ao valor da corrente. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se você tem uma tensão grande, uma tensão elétrica bem grande, a corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente bem grande. Se você tiver uma tensão elétrica pequenininha, a corrente sobre esse resistor também vai ser pequenininha. Por isso que a voltagem e a amperagem elas estão andando uma ao lado da outra, tá bom? Então, de acordo com esse textinho, o que é que a gente pode dizer? Que para permanecer esse valor dessa resistência constante, para que o valor desse R aqui não mude, o valor de U aqui tem que ser diretamente proporcional ao valor de I. O que é que acontece? O que acontecer com U vai acontecer com I. Então, se eu tenho U grande, I é grande. Se eu tenho U pequenininho, I é pequenininho. Se eu dobrar o valor desse U, dessa diferença de potencial, o valor de I dobra. Se eu diminuir 3 vezes o valor de U, o valor da corrente diminui 3 vezes, para que o valor dessa resistência seja constante, ou seja, a gente chama ela de resistência ôhmica, tá bom? Isso significa que para esse resistor ser ôhmico, tá bom? Ou seja, que não muda,
o valor de U tem que ser diretamente proporcional ao valor de I. Então a gente tem essa formulazinha, tá bom? Ou como a gente chama muitas vezes de URI, tá certo? Modificando ela aqui, a gente vai ter U é igual a R vezes I. E a gente vai ter a formulazinha que a gente chama de URI, né? Então, como é um gráfico que vai de acordo com a primeira lei de Ohm, né? De acordo com sendo a resistência constante, U é proporcional a I, né? O gráfico que melhor representa essa primeira lei de Ohm é esse gráfico aqui que está em verde. A gente chama esse gráfico aqui, ó, essa resistência que não muda, de resistor ôhmico, né? E por que a gente representa por uma reta crescente e começa de zero? Porque um resistor ôhmico, aquele resistor que não muda, é uma reta crescente e começa de zero. Eu cheguei a falar para vocês, ó, que a resistência a gente pode calcular através de uma formulazinha chamada de URI. Vamos considerar que se I for igual a zero, o que é que eu vou ter? 0 vezes 0, sendo I igual a zero. Você concorda comigo que U vai ser igual a zero? Então eu tenho uma corrente, eu vou ter que ter um gráfico que comece de zero. Primeiramente, a primeira condição de um resistor ôhmico. Se eu tenho agora um I que vai aumentando, o que é que vai acontecendo com o valor de U? Esse valor de U também vai aumentando. Você concorda que de acordo com essa multiplicação, o valor de U também vai aumentando, né? Então, o que é que a gente vai ter? Eu já sei que eu vou ter uma reta que começa de zero e que ela é crescente. E como é que eu sei que eu tenho uma reta, né? Porque aqui eu tenho uma equação de primeiro grau, gente. Tá vendo? O URI é uma equaçãozinha de primeiro grau. E toda equação de primeiro grau a gente representa ela por uma reta. Então, olha o que a gente descobriu, né? Eu descobri que para que ela esteja dentro dessa condição do URI aqui, ó, quando I for zero, U é zero, ou seja, ela vai ter que começar de zero, essa reta. Ela é uma reta, porque eu tenho uma equação do primeiro grau, e se o valor de I aumenta, U também vai aumentar. Então, a gente vai ter uma reta crescente que começa de zero. Então, toda vez que a gente tiver uma reta crescente que começa de zero, a gente tem um resistor ôhmico. Se eu representei aqui, ó, uma reta que ela começa até de zero, ela é até crescente, mas ela não é uma reta, é uma curvinha, né? Então, nessas condições, isso aqui eu não tenho um resistor ôhmico. Olha, até um outro exemplozinho. E professor, e se eu tenho assim, se eu tenho uma reta, ela for crescente, mas ela não começa de zero, né? E aí, nessas condições, a gente também tem um resistor que a gente pode chamar de resistor não ôhmico, né? Então, para que um resistor seja ôhmico, é necessário que ele comece de zero. Se ela não começar de zero, aí a gente já tem um resistor não ôhmico. E o que diferencia, professor, um resistor ser ôhmico ou não? Significa dizer que em qualquer ponto desse gráfico a gente consegue determinar o valor da resistência elétrica, né? Então, no caso aqui, ó, eu vou chamar de R1 esse ponto, R2 esse ponto, R3 esse e R4 esse. Qualquer que seja esse ponto escolhido na reta, a gente vai ter o mesmo valor da resistência. Lembrando que a resistência aqui ela é constante, ela não muda. Então significa dizer, ó, que R1 é igual a R2, R3, Rn. O valor da resistência não muda. Já aqui, se a gente for trabalhar com esses valores aqui, ó, a gente vai conseguir encontrar resistências diferentes, tá bom, gente? Belezinha? Aqui também, nessa mesma condição, você vai ter resistências diferentes, beleza? Então, o único resistor ôhmico é aquele que começa de zero, a reta é crescente, tá bom? Em qualquer ponto dessa reta, a gente vai encontrar o mesmo valor da resistência. Beleza, galera? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, que vocês tenham aprendido comigo um pouco sobre resistor elétrico e até a nossa próxima aula. Valeu, galera. Tchau!